E a tela. Meu nome é Natália, eu sou fonoaudióloga, coordenadora de iniciativas ao cliente da Advanced Bionics, e para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, sobre os materiais que a gente tem disponível de reabilitação auditiva e discutindo. Aqui do lado tem um chat, um bate-papo, então se vocês quiserem colocar perguntas, podem colocar aí no final, nós respondemos, tá bom? Então, a ideia da aula de hoje é nós abordarmos um pouco, né, introduzir a área de reabilitação auditiva da AB, com os materiais e com o suporte que nós oferecemos. Também fazendo um viés desses materiais com o método áudio-oral, com a prática auditivo-verbal, introduzindo a família no processo de reabilitação, então sempre trabalhando junto a empresa, o reabilitador, o audiologista e a família também nesse processo de reabilitação. Materiais para apoiar a escola, né, o ambiente escolar onde esse usuário de implantes está inserido, e também fazendo uma ponte com a tecnologia da Advanced Bionics. Então, a área de reabilitação auditiva, ela é uma área composta por diversos materiais para apoiar os profissionais que atuam com usuários da Advanced Bionics e também para dar o suporte e o apoio para os familiares. Pensando na reabilitação, a ideia é que a gente dê o suporte e orientação, informação para esse paciente, para essa família, desde o diagnóstico até o processo de reabilitação, né? Então, passando pelo diagnóstico, passando pela adaptação de aparelho auditivo, a cirurgia de implante coclear e o processo terapêutico junto ao fonoaudiólogo. Então, são recursos disponíveis que a gente tem para otimizar o resultado com o implante, auxiliando o nosso usuário em sua jornada auditiva. Então, é uma área destinada à formação e capacitação de profissionais, suporte para os usuários, familiares, educadores e reabilitadores também. Os materiais, eles são praticamente divididos em 4 temas. Então, a gente tem materiais voltados para os usuários diretamente, para as famílias, para os reabilitadores e para os educadores. Então, nós separamos os materiais pelo grupo-alvo e também os materiais de acordo com as suas categorias. Então, temos materiais de escuta e linguagem, materiais voltados para a música, materiais para a educação e também para avaliação e segmento desses usuários. Pensando nesses materiais e pensando na abordagem áudio-oral e na prática auditivo-verbal, nós temos as principais características como o diagnóstico e intervenção precoce, então é apoiar essa família, orientar essa família nesse momento do diagnóstico e a importância dessa intervenção precoce, a adaptação do dispositivo auditivo logo após esse diagnóstico, então a importância desse tempo de adaptação e dessa regulagem, desse mapeamento feitos de forma adequada, otimizando o acesso aos sons de fala, para que possa ser trabalhado e desenvolvida as habilidades auditivas, comunicativas, de fala, de linguagem e de escrita. Então, a nossa ideia é apoiar também essa parceria entre o audiologista e o terapeuta, na troca de informações sobre esse paciente, no trabalho em conjunto para a evolução auditiva e de linguagem desse paciente, e sempre focando na família, a família sendo ativa nesse processo. Então, formas que nós temos de empoderar essa família, de dar materiais e ferramentas para que essa família tenha total responsabilidade e participação no seu processo de reabilitação, principalmente para as crianças. Fazendo sempre uma estimulação dentro de um contexto significativo, que é um ambiente familiar, que é dentro de casa, que são com atividades simples, e associando a escola também nesse processo.
né? Então, que é outro ambiente, não em tempos de pandemia, né? Mas em tempos normais, a escola é o local onde essa criança também passa bastante parte do seu tempo, né? Bastante horas do seu dia. Então, buscando aqui 3 pilares importantes de sucesso para essa criança, como eu disse anteriormente, né? Essa intervenção precoce com uma tecnologia adequada. Então, não adianta só ter um diagnóstico precoce dessa perda auditiva, né? A gente tem que ter uma intervenção adequada. Então, um aparelho auditivo adequado, uma cirurgia de implante coclear no tempo certo, um ajuste adequado desse aparelho, um mapeamento adequado que eu garanta acesso aos sons de fala, né? Então, nós precisamos ter essa intervenção precoce com uma tecnologia adequada. Não só ter essa tecnologia, mas também fazer um uso consistente desses dispositivos, porque quando a gente pensa em muitos usuários de aparelho auditivo, de implante, é um desafio, às vezes, as famílias entenderem o uso consistente, ou seja, todas as horas que essa criança está acordada, todas as horas que essa criança está envolta no mundo auditivo, ela precisa estar recebendo essa informação auditiva através dos seus aparelhos auditivos, através do seu implante coclear. Né? Então, é um uso consistente. Isso envolve tanto as horas de uso no dia a dia, como também o cuidado, né? Para que todas as vezes esse aparelho esteja funcionando, esse implante, processador de som, esteja funcionando de uma forma adequada. Né? Então, isso é muito importante. E o terceiro pilar, que é uma exposição a um ambiente linguístico rico, né? Então, essa criança ela vai precisar de muito mais repetição, ela vai precisar de muito mais conteúdo, de uma fala clara, de um acesso simplificado ao som. Então, nós precisamos orientar essa família, nós quanto audiologistas, reabilitadores, orientar as famílias, incentivar que essa criança esteja exposta a um ambiente linguístico rico. Então, são pilares importantes, né, para o processo e para o sucesso na reabilitação, no uso da tecnologia do implante. E pensando na intervenção precoce, o que a gente já tem como padrão na literatura, né, que os 2 primeiros anos de vida são críticos para esse desenvolvimento e aquisição de linguagem, né? Então, é a hora que o cérebro está mais aberto para receber esses estímulos auditivos, receber esses estímulos de qualidade e que vai ter o desenvolvimento do córtex auditivo, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem de 3 anos e meio a 4 anos, que é o período de máxima plasticidade para o desenvolvimento cortical frente a essa estimulação auditiva. Então, por isso que a cirurgia de implante coclear, por exemplo, é uma cirurgia que é considerada eletiva, mas quando a gente pensa em crianças pequenas, nós falamos que é quase uma cirurgia de emergência, né? Porque estamos correndo contra o tempo. Temos que aproveitar esse período de máxima plasticidade neural, esse período de grande aprendizado, né? E grandes conexões que estão sendo feitas, principalmente no córtex auditivo. Como a Carol Flexer diz, os ouvidos são a porta de entrada do cérebro, então quando a gente reabilita, coloca um aparelho auditivo, coloca um implante coclear, nós estamos trabalhando a porta de entrada, que é por aí que o som, a fala vai entrar para ter o desenvolvimento a nível cortical das habilidades auditivas, das habilidades comunicativas, né, da linguagem oral. Então, a gente precisa sempre associar, né, a intervenção precoce, uma reabilitação focada no desenvolvimento dessas habilidades auditivas e de fala, e também a participação ativa da família, né? Então, a família está nesse processo, a família é a protagonista nesse processo de reabilitação. Então, aqui falando da família, né, por que toda essa importância? Por que a gente colocar a família? Eu acho que nós, profissionais que atuamos nessa área de reabilitação, né, de implante coclear, aparelho auditivo, a família ela é a nossa parceira.
Então, por quê? É a família que tem o conhecimento dessa criança, desse usuário. A família que muitas vezes sabe se essa criança escuta, se ela não escuta, levanta questionamentos do dia a dia e que é importante a gente ter uma visão, né, para esse relato da família. Então, ter uma escuta atenta para o que essa família está falando, porque ela tem o conhecimento e a família que está 24 horas por dia, 7 dias da semana com essa criança. Né? Essa família ela vai ter um papel principal nesse processo de reabilitação, porque a família é o principal interlocutor, né? O pai, a mãe, principalmente, são quem vai dar o modelo, né? O exemplo dessa linguagem, dos sons para essa criança. E ela vai fazer tudo isso com afeto, né? Então, no ambiente familiar, em meio a rotinas do seu dia a dia, a contextos significativos, essa família com essa criança vai trabalhar a troca de turno, né? Então, quando um fala, depois o outro responde, dando esse modelo de comunicação. E a família também vai valorizar cada conquista dessa criança. Muitas vezes, cada pequena conquista é muito valorizada pela família, né? Então, mais uma vez, a importância da nossa escuta para a família e também a importância da família valorizar cada conquista, né? A partir do uso de aparelho auditivo, do uso do implante coclear. A expressão facial, então, junto com o afeto, a troca de turno, essa criança vai aprender a hora que a mãe tá brava, a hora que a mãe não tá, né? Uma fala mais feliz, uma fala brava, né? Muitas vezes pela expressão facial, então também dando base para essa comunicação. Através sempre de brincadeiras e músicas, que vale a pena nós, como profissionais, incentivarmos essa prática. Então, eu vou falar mais para frente de alguns materiais que nós temos que são voltados para essas práticas dos pais, né? Então, usar esses materiais em atividades, em brincadeiras, associar a música também é muito importante. E sempre um contexto significativo, mais uma vez, né? Então, tem diversos fatores que são importantes a gente levar em conta quando pensamos na família, né? No papel da família nessa reabilitação. E pensando nos materiais, né? Então aqui tem os dois primeiros materiais que eu queria falar para vocês, que são materiais que são muito utilizados, né? Esse primeiro, Tools for Toddlers, que é um material sobre orientação da perda auditiva, né? Sobre o que é a audição, como funciona o ouvido, como é uma audição normal e o que é uma perda auditiva. Esse é um material que nós que trabalhamos com um deficiente auditivo, a gente tem que sempre ter por perto, e essas famílias também vão usar esse material por perto. Vão usar esse material ao longo da jornada do seu filho. Por quê? Porque é um material que a gente vai orientar os pais no diagnóstico, o que está acontecendo, né? Então, por que deu alterado o exame, qual que é a dificuldade. Então, é um material de orientação sobre o funcionamento da audição e sobre a perda auditiva. É um material que, quando for adaptar um aparelho auditivo, fazer uma cirurgia de implante, também é usado para explicar como que é o processo, qual que é o funcionamento. E também é um material que a sua família muitas vezes vai usar para explicar na escola, explicar para os professores, às vezes orientar outros familiares sobre o que essa criança tem, né? Qual que é a dificuldade e o que está sendo feito no processo de reabilitação. Então, é um material muito usado. E o outro material, que é o Diário dos Pais, que é a aventura auditiva do meu filho, que é um material mais completo. É um material que a gente tem. Ele tem diversas páginas, né? Então a gente tem o audiograma com sons familiares, então uma forma de orientar o que a criança tem acesso ao som e o que não tem, o que tem com o aparelho auditivo, o que tem com o implante coclear, uma forma de ir acompanhando a evolução a cada mapeamento, né? Então, é um material muito rico no período de orientação, de acolhimento e orientação dessa família. Porque muitas vezes, logo no diagnóstico, as famílias estão ainda negando a perda auditiva, né? E estão falando, não, mas eu
Eu acho que ele escuta quando tem. Outro dia teve fogos de artifício e ele começou a chorar, ele prestou atenção, né? Mas é a hora da gente mostrar o que é realmente, né, a intensidade dos fogos de artifício, os sons de fala, que é o que a gente precisa realmente, né? Para que nossa audição serve? Qual o papel principal da nossa audição, que é desenvolver a fala? Então, é um material muito importante nessa orientação. Além disso, nós temos outras categorias, como explorando as opções de comunicação. Então, é uma parte que a gente orienta as famílias sobre as formas de comunicação, né? Então, o método áudio-oral, a prática auditivo-verbal, o uso de libras. Então, a gente tem uma área nesse caderno onde a gente orienta sobre as opções de comunicação, o uso dos estágios normais de desenvolvimento, então, onde a gente mostra o que a gente espera numa criança ouvinte, replicando isso para uma criança usuária de implante coclear, então, quais são as etapas de detecção, discriminação, reconhecimento, né? Então, pensando nos estágios do desenvolvimento, a taxa de aquisição do vocabulário, né? Então, a gente tem aqui, pensando em crianças ouvintes, mas é importante a gente saber e replicar isso de acordo com a idade auditiva das nossas crianças usuárias de implante, né? Então, o que a gente espera que ela vá adquirindo de vocabulário? Uma outra parte que nós temos é a orientação sobre o implante coclear, então, como o implante funciona, mais uma vez, assim como o material da perda de audição, o material do implante é um material que vai ser muito útil para explicar o que é um implante, explicar para o professor, explicar para outros profissionais que lidem com essa criança, para outros familiares, o funcionamento do implante. E é um material que a gente tem que perder um tempo orientando as famílias, né? Porque a ideia é empoderar as famílias sobre todo o processo de reabilitação que está acontecendo com seu filho. Aqui também nós temos outras páginas que a gente tem um controle. No começo é muito difícil para as famílias saberem. É o implante, não é mais a ASE. A Fono fez mapeamento, parece que tem 5 programas, não lembro quais são, eu tenho que mudar de quanto em quanto tempo. Então tem essa ficha onde as famílias podem fazer a anotação e ficarem sabendo, né, e poderem acompanhar efetivamente o que elas têm que fazer em cada um do programa. Tinha que observar alguma coisa em um programa, não lembro, né? Então, ele tem a opção de descrever cada um dos programas, colocar o tipo de bateria que usa, se usa alguma tecnologia auxiliar, como o sistema Roger, né, e qualquer outra observação. E se na orelha direita é diferente da orelha esquerda, então uma forma deles conseguirem acompanharem, né, esse processo das crianças. E o teste dos sons de Ling, que é um teste muito usado na nossa prática de mapeamento, na reabilitação, mas também um teste que as famílias são orientadas a fazerem no seu dia a dia, né? Uma forma de testar o funcionamento do dispositivo do seu filho. Então, a gente tem até um formulário de registro para essas famílias conseguirem relatar. Apliquei os sons de Ling, a criança só detectou, ela discriminou, ela já identificou. Como que foi essa resposta, né? Foi apenas uma detecção, teve uma discriminação, ela sinalizou, ela repetiu. Como que foi? Eu falei alto e agora eu já falo mais baixinho, ela já está respondendo, então as famílias conseguem perceber a evolução, né, das crianças, dos seus filhos com o uso do implante. A distância, eu comecei numa distância maior, agora eu tô falando, comecei numa distância menor e agora eu tô falando numa distância maior, e mesmo assim ele segue respondendo. E aí eles conseguem acompanhar ao longo dos dias, ao longo das semanas, né? Então, isso é muito bacana, é um material bom para a gente fazer essa parceria na parte de reabilitação com as famílias, né? Para eles acompanharem, principalmente nesse começo. Para eles não faz muito sentido o teste dos sons de Ling, e é uma forma da gente orientá-los a usar isso no dia a dia e depois já incorpora isso na rotina. O diário dos pais, ele também tem um cartão de referência, né, com informações sobre a intervenção precoce, né, a importância, o que é. E também tem um formulário de comentários com a escola, que é uma forma de troca,
né? Troca entre a família e entre a escola, entre o reabilitador e entre a escola. Então, isso é muito, muito bacana. Né? Então, é um material que ele vai usar muitas vezes. Então, esse material está no formato de caderno, né? O formato em PDF, mas cada uma das páginas elas podem ser usadas de forma avulsa. Então, isso é muito interessante. No final, eu vou disponibilizar o link para download de todos os materiais, tá? Então, no final, a gente tem o link para download. Aqui um outro material, que é um material muito rico, que é o nosso guia de pais, que ele também é um material muito completo, segmentado em várias etapas, onde tem o acolhimento, né? Você não está sozinho, então uma forma de acolher essa família, acolher esse usuário, esse candidato a implante, explicar como uma criança ouve o mundo, a visão geral sobre a perda auditiva, compreendendo essa perda, né? Então entendendo os impactos disso no dia a dia, conectando-se à vida, então o uso do implante coclear, as possibilidades, a tecnologia, né? O gerenciamento dessa perda auditiva, então falando um pouquinho da rotina e dos desafios, como funciona o implante da B, então orientando sobre o implante, como que é ouvir com esse implante, desenvolvendo as aventuras, né? Então incentivando o uso de outros recursos, como o kit aquático para as atividades de água, atividades na praia, né? Então, orientando as famílias sobre as possibilidades, né, que com o uso do implante não é para ter uma mudança na rotina dessa criança, para que ela esteja apta para fazer todas as atividades do seu dia a dia, então atividades na água, na areia, em todos os ambientes que julgar necessário. E também o material Baby Beats, que eu vou falar mais para frente, que é um material de estimulação musical, né? Então, um material muito rico, pensando nesse começo aí de implante e reabilitação. Associado a esses materiais, né, da intervenção precoce e da orientação, voltamos lá no uso consistente dos dispositivos auditivos, né? Então, a importância de usar todo dia, todas as horas do dia, né? E muitas vezes a gente saber perguntar isso de uma forma efetiva, porque muitas vezes a gente fala, mãe, tá usando todo dia? Tá usando, né? E aí quando a gente vai investigando a fundo, na verdade, na hora que acorda, espera um pouquinho, porque é a hora de tomar a mamadeira, aí não põe o aparelho. Aí espera mais um pouquinho, que vai tomar um banho, não coloca o aparelho. Às vezes vai passar o dia na casa da avó, logo depois do banho, vai para o carro, que vai ser levado para a avó, e também não coloca o aparelho porque está no carro. E aí, quando a gente vê esse dia todo que a família falou que usa, se resume a 4 horas, né? Então, é importante, nós com data logging a gente consegue acompanhar, mas também ter uma atenção a essa escuta da família, né? Pedir para eles relatarem a rotina diária deles para a gente entender como é esse uso. E o conhecimento sobre o dispositivo, então que essa família esteja empoderada e conheça todas as peças, todos os itens do seu kit, né? Conheça o manuseio correto do processador de som. Então, na ativação é comum eles ficarem assustados com o tamanho da caixa, com a quantidade de materiais que tem lá dentro, né? De itens. E a hora que a gente tranquiliza e fala, não, calma, né? Agora você vai aprender aos poucos. E eu tenho certeza que nos primeiros meses você vai ficar craque, né? Você vai ser mais craque até do que eu, que sou fonoaudióloga da empresa, porque você vai lidar com isso todo dia, né? Então isso é muito importante. E o manuseio adequado, né? Pensando numa vida útil, mas pensando também no uso consistente, que se esse aparelho está em manutenção, essa criança está um tempo sem ouvir. Então quando a gente faz esse manuseio adequado, né? Orienta a família, a gente visa também o uso consistente desses dispositivos. E pensando nisso, nós temos o aplicativo, o MyNaida CI, que é um aplicativo muito simples, que todas as famílias deviam ter no celular, todas as audiologistas, reabilitadoras, todos os profissionais que acompanham essa criança deviam ter, porque ele é um aplicativo disponível para Android e sistema iOS. Ele é muito simples porque a tela principal dele é essa imagem, né? Então ele tem os ícones de cada uma das opções. Então o MyNaida CI é uma orientação, né, do que é cada uma das peças, como encaixa, como eu troco, como eu substituo essas peças.
tem o uso dos acessórios de conectividade, do kit aquático, recursos para ambientes ruidosos. Então, é sempre uma informação muito curta, escrita, e vídeos curtos também. Então, a orientação é muito simples. Muitas vezes, até na nossa rotina do dia a dia, surgem perguntas, eu falo, um minutinho, que eu vou dar uma olhada no aplicativo e vou tirar a dúvida como que faz. Né? Então, é um material muito importante e muito simples para ser usado. E além disso, nós temos nosso canal no YouTube, que é o AB Brasil, que é um canal que vocês podem se inscrever, sigam o canal, porque todas as novidades são colocadas lá. E lá a gente tem tantos vídeos curtos e informativos de manuseio das peças, dos acessórios, como também vídeos de outros usuários, né? Às vezes esses vídeos são importantes para a gente orientar a família, acolher a família nesse momento. Tem vídeos agora de conteúdo profissional, então a gente tem um conteúdo bem rico no nosso canal do YouTube e que também é de fácil acesso. Né? Qualquer celular, qualquer dispositivo, a gente consegue acessar rapidinho, tirar uma dúvida ou usar isso como uma ferramenta, um apoio para a orientação. Um outro material que a gente tem, logo depois da ativação e nos primeiros mapeamentos, né, pensando em crianças pequenas, é esse material que rastreia o progresso auditivo. Né? Então, ele é um material que tem pequenas habilidades que a gente espera que a criança vá desenvolvendo no primeiro mês, no terceiro mês de uso, 6, 9 meses. Né? Então, em cada uma dessas etapas, a gente tem a tela e tem aí os quadrados mais escuros, que é o que a gente espera que aconteça no primeiro mês, no terceiro e assim por diante. E são 3 tabelas que cada uma das tabelas... Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Cada uma dessas tabelas a gente consegue ver por faixa etária. Então, aqui na tabela 1 é o grupo 1, onde pensando em crianças pequenas implantadas até os 4 anos de idade. O grupo 2 são crianças implantadas depois dos 5 anos, mas que fizeram uso do aparelho auditivo, que têm a linguagem oral como a sua forma de comunicação. E a tabela 3 são para crianças implantadas também tardiamente, mas que não têm ou não fizeram uso consistente de aparelho auditivo, ou que não têm a linguagem oral estabelecida. Né? Então, a gente espera as respostas dentro desses quadrados mais escuros, né? Então, que são esses azuis mais escuros, e que aí eles acendem sinais de alerta, né? Que é esse segundo material aqui, que cada vez que está fora é um sinalzinho de alerta para a gente refletir. E, de repente, conversar com essa família, verificar se o uso está sendo efetivo, se o uso está sendo consistente, se está quebrando muito, se está passando muitas horas do dia sem. De repente, a escola, né, está tirando na escola. Então, é uma hora da gente questionar os profissionais que trabalham, discutir com a família. Então, são sinais de alerta. É um material da Amy Robbins, que é bem bacana da gente usar e acompanhar o desenvolvimento e o progresso auditivo. Temos também o material de avaliação e segmento, que é o IT+, e o Mais, que são escalas de integração auditiva, né? Que é um questionário aplicado aos pais e aos cuidadores, então ele tem uma linguagem simples. A ideia é que ele seja aplicado como entrevista e é para avaliar o comportamento auditivo espontâneo dessa criança em situações da sua vida diária. Né? O IT+, é para crianças até 4 anos e o Mais para crianças maiores de 4 anos. Então, é um material que a gente tem disponível, ele já está validado, né, para o português. Então, aqui o modelo de pergunta são 10 questões, onde tem as formas de você perguntar para a família vai dizer se a criança faz isso sempre, ou frequentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. E vai atribuindo uma pontuação até, até gerarmos uma escala de pontuação, né, e para acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades auditivas. Temos também o MUS, que aí é o questionário, é também um questionário aplicado com os pais e cuidadores, que é sobre o uso significativo da fala, né? Então, ele vai acompanhar as habilidades comunicativas dessa criança, então, observando como que é o uso da fala em situações cotidianas também. Então, ele também
tem as 10 perguntas, onde é feito no modo entrevista, com uma linguagem clara, para os pais responderem, né? E aí eles categorizam se essa criança nunca faz essa ação, ou se faz raramente, ocasionalmente, frequentemente e sempre. Tá? Então ele também gera uma pontuação que a gente consegue acompanhar o progresso. Né? Então, uma forma da gente, dos reabilitadores, planejarem, né, fazer o seu planejamento de terapia, fazer o seu acompanhamento nas sessões, então observando se está havendo evolução, e acompanhar e orientar as famílias, né? E às vezes até as famílias começam a valorizar comportamentos que essas crianças fazem e que eles não tinham reparado, né? Não tinham prestado tanta atenção, então eles começam a refletir sobre as respostas dessa criança no dia a dia. E o NAMES, que é um perfil feito pela equipe de Nottingham, que ele é um perfil preenchido a partir da observação e do comportamento, né, auditivo de bebês, então são nos primeiros 3 anos de implante coclear. Ele tem folhas de registro com 5 metas, né, que são 5 etapas do desenvolvimento e do uso do implante, né, 5 períodos de uso, onde tem a classificação de 0 a 2, de acordo com a criança não faz às vezes e faz sempre, né, tem a resposta estabelecida sempre. Então, ele é um questionário, a gente tem ele traduzido para o português, então tem o manual de orientações, a folha de registro, a forma de orientação sobre o uso. Ele ainda não está validado pelo português, mas ele é muito... Esperamos que logo ele esteja, mas por enquanto ainda não. Mas ele é um material muito usado para acompanhar, né, para rastrear esse progresso auditivo das crianças pequenas nos primeiros 3 anos de implante. Então, voltando, né, para a família e para a participação ativa dessa família no processo de reabilitação, com experiências significativas no dia a dia, a escuta incidental e o uso de música e brincadeiras, nós temos aqui 2 materiais, que é o Baby Beats, que é um material de estimulação musical, né, estimulação precoce, para crianças pequenas, para bebês e crianças pequenas. Então, nós temos ele dividido em 2 materiais, que é o Guia dos Pais e o Caderno de Notas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o caderno de habilidades de audição com sons e música, que são ideias de atividades para o dia a dia e para a estimulação dessas crianças. E por que a música, né? Porque a gente tem visto em muitos estudos, consenso na literatura, que a música ela estimula diversas áreas cerebrais, né? Então, áreas responsáveis pelo movimento, por emoções, por linguagem. Então, a gente tem cada uma das características musicais estimula uma determinada área cerebral. Né? E temos pesquisas que mostram que os fetos na barriga das mães, eles percebem os químicos emocionais, né, que são as substâncias químicas de prazer liberadas pelo cérebro da mãe ao escutarem a música, né? Então, os bebês, eles percebem esses químicos emocionais e esses bebês, eles também nascem sabendo que canções tristes são tristes e canções felizes são felizes, né? Então, eles têm essa percepção musical mesmo no momento da gestação. E quando a gente pensa numa criança deficiente auditiva, a gente vai começar a partir do momento que ela está reabilitada com o aparelho auditivo ou com o implante coclear. Então, é nessa hora que a gente tem que fornecer muito acesso à música, muito estímulo de qualidade para essa criança. Então, o Baby Beats, ele é um material desenvolvido, né, pela Chris Rocca junto com a Advanced Bionics. Então, nós temos diversos estudos mostrando a efetividade desse treinamento, desse programa, né, Baby Beats, e do uso com bebês e crianças pequenas. Então, para quem que ele é? Ele é para bebê de 3 a 24 meses. São atividades propostas para serem realizadas entre os pais e as crianças, mas muitas vezes a gente pode usar na terapia para orientá-los, mas que isso vire uma prática no dia a dia dessas famílias. Ele é um recurso de intervenção precoce, então ele tem
sons, música e voz associados nas atividades e nas interações propostas, porque essa música vai auxiliar no desenvolvimento emocional e de linguagem dessa criança, né? Então, antes de entender as palavras, essas crianças pequenas elas vão se concentrar na melodia da voz. Então, por isso que é um recurso de intervenção precoce. E por que, né, o Baby Beats? Os pais, fazendo essas atividades, eles veem as respostas dos seus bebês, né? Então, mesmo em crianças pequenas, com música, associando sempre música e movimento, a interação com as famílias, os pais veem as respostas já nos bebês pequenos e recém-implantados ou adaptados com o aparelho auditivo, né? Então, é uma forma de você observar. Ele também vai se assegurar que seus filhos vão usar esse dispositivo durante todas as horas de vigília, porque se eles começam a ver resposta, se eles veem a importância dessa estimulação, o número de horas tende a aumentar, né, o número de horas de uso do dispositivo, e esses pais eles vão atuar como guia, criando oportunidades de escuta. Então, muitas atividades que são feitas dentro do Baby Beats, eles acabam replicando em situações do seu dia a dia, favorecendo oportunidades de escuta para essa criança. Então, com esse material, nós despertamos emoções nas crianças pequenas e contribuímos para o desenvolvimento precoce da linguagem. Pensando na música, ela trabalha habilidades pré-verbais, como a imitação, a intenção comunicativa, a troca de turnos e a atenção conjunta, né? Então, onde crianças e pais estão compartilhando a atenção, estão com foco no mesmo assunto, no mesmo tópico, estão compartilhando, estão realizando a troca de turnos entre as atividades, entre as ações, durante as atividades musicais. E aqui mostrando, né? Então, quando a gente olha, ele é dividido em 2 grandes grupos, né? Entre bebês de 3 meses a 12 meses e crianças pequenas de 12 a 24 meses. E para os 2 grupos, nós temos as 4 categorias, que são com movimento e música, instrumentos musicais, sons de animais e meios de transporte. E todas essas músicas e essas atividades, elas vão propor o desenvolvimento de habilidades auditivas e também das habilidades comunicativas. Então, aqui a gente vê os quadrinhos das 4 áreas, né, das 4 atividades. E pensando no movimento com música, que a primeira, né, tarefa, a primeira trilha do Baby Beats, ele vai associar sempre a música com movimentos corporais. Então, sempre vai ter melodia e vocalizações da família associados, e a família fornece o modelo, né? Então, na verdade, tem uma atividade que tem as escalas de tons musicais, que vai subindo, e aí em bebês pequenos é possível fazer atividades com as perninhas e sobe, 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 desce. Então você associa a fala, associa o movimento e associa a música junto, né? E aí com crianças, com bebês, você faz o movimento movimentando o bebê junto, e com crianças um pouquinho maiores, ela consegue fazer o movimento de acordo com o modelo fornecido pela família, né? Então, às vezes está agachado, sobe, 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 até ficar de pé, desce, agacha de novo, né? Então, é uma forma de você sempre associar o movimento com a música. Quando nós vamos para a área de instrumentos musicais, então a ideia é que essa criança explore instrumentos musicais, né? Nós temos a sugestão de alguns instrumentos que podem ser usados, mas também podem ser instrumentos feitos pela família ou feitos em terapia, como chocalho com grão de arroz dentro de um potinho, né? Então, são instrumentos onde vai associar o uso desse instrumento, o movimento, junto com a música, né? Então, se a música é mais rápida, rápido, 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 ou devagar, né? Então você associa o chocalho com o som e essa criança vai explorando esses instrumentos e esse som, esse ritmo, essa velocidade. Explorando os animais, nós temos a música associada a onomatopeias dos animais, onde para crianças pequenas e bebês a gente pode usar brinquedos, né, miniaturas desses animais,
E para crianças maiores, nós temos os cards com as imagens dos animais, que também está disponível junto com o material. E os meios de transporte, temos a música associado aos sons dos meios de transporte. Então, do mesmo princípio, crianças menores, brinquedos, miniaturas, e crianças maiores, a gente pode usar os cards, né, com as imagens. E o que compõe, né? Então, o Baby Beats, eu mostrei ali na frente, a gente tem um guia dos pais, que é orientar os pais o porquê o Baby Beats, qual a importância da música, qual a importância desse compartilhamento nessa atividade, né? Então, da participação da família nessas atividades musicais. O caderno de notas, onde é uma forma do reabilitador orientar os pais aí preenchendo e acompanhando o desenvolvimento dessa criança, né? Para, ao longo do tempo, trazer informação para a terapeuta, né? Para discutir, para ver como que tá, acompanhar a evolução. Nós temos os vídeos e músicas, que eles estão disponíveis num aplicativo, que por enquanto nós temos ele em inglês e espanhol, logo esperamos ter ele em português, mas por enquanto em inglês e espanhol, que é possível baixar em qualquer celular também, e ele é bom para nós, quanto profissionais que vamos orientar, a gente tem uma forma de exemplificar, né? Às vezes a gente fica com dúvida na atividade, vendo o vídeo, independente do idioma, a gente entende a dinâmica da brincadeira e da estimulação e pode orientar de forma mais efetiva. E tem os cartões de animais e meios de transporte, tá? Então esses materiais também vão estar disponíveis no link para download. Então aqui mostrando, né, o guia dos pais e o caderno de notas. E no caderno de notas, nós temos exemplificando as 4 trilhas musicais, né? Então aqui o movimento e música, instrumentos, sons de animais e meios de transporte, e aqui as habilidades auditivas e comunicativas. Então, em cada uma dessas trilhas, que habilidades a gente está trabalhando, né? Então, enquanto nós, profissionais, a gente consegue acompanhar as habilidades que estão sendo trabalhadas e estimuladas em cada uma dessas trilhas musicais. E no caderno de registros, também em cada um, a gente tem esse quadro para registro, né, o diário dos pais. E aqui a gente está explorando o movimento e a música, onde é possível eu ter aqui as habilidades, né, estimuladas, então as habilidades auditivas e comunicativas. Temos aqui a data e a observação, né? Então, por exemplo, meu filho mostra interesse em minha voz e expressões faciais enquanto nos movimentamos juntos. Se a gente olhar, eu aumentei aqui que está bem pequeno. Nós temos 3 números, né, que são as habilidades que estão aqui em cima. Então, nesse caso, é consciência sonora, discriminação e atenção, né? Então, quando a gente está perguntando isso para a família, nós profissionais estamos pensando nessas 3 habilidades. E a família ela vai marcar o dia que ela está observando, que fez essa estimulação com a criança, né, fez esse momento do Baby Beats com a criança, se ele estava usando o aparelho auditivo, um implante na orelha direita ou na orelha esquerda, e aqui ela vai anotar a observação. Nós temos o N, o D e o M. Então, o N é quando essa habilidade não está presente, o D é quando a habilidade está em desenvolvimento, então às vezes faz, às vezes não, e o M quando é uma habilidade dominada. Então, é uma forma dessas famílias acompanharem o progresso auditivo das crianças, né? Acompanharem o progresso auditivo dos seus filhos com o Baby Beats, com a música, com as suas brincadeiras, né? Não fica achando, é só música. Não, a gente tem objetivos, né? E elas conseguem fazer em várias sessões e discutir com a terapeuta, discutir no mapeamento e acompanhar a evolução dos seus filhos. Então, ele é um material bem fácil de usar e bem fácil de orientar, né? Então, sempre associando a música com o movimento. O outro material, que é o nosso caderno de habilidades de audição, onde a gente tem ideias de jogos e brincadeiras musicais para pais e filhos, pensando em tempos de pandemia, é um material que ajuda bastante até os reabilitadores em atendimentos remotos, né? Porque é uma forma de você dar ideias e implementar isso com as famílias.
porque vai ter a prática das habilidades de escuta, pensando na expansão vocabular e no conhecimento de mundo, né? Então, sempre atividades visando o aprendizado incidental e atividades significativas. Então, nós temos diversas páginas com diversos jogos, brincadeiras musicais, jogos musicais, que trabalham ritmo. Então, tem sempre o material que eu vou usar e qual o objetivo, como uma forma de estimular e dando oportunidade dos pais criarem junto com a criança uma continuidade nessa brincadeira também. Pensando na escola, no ambiente escolar, associando um pouco da tecnologia com os materiais. Então, eu já falei dos materiais de orientação e agora pensando um pouco na tecnologia, nós temos o sistema Roger, né, que é um sistema composto por um transmissor e um receptor, que tem uma tecnologia digital e que faz uma adaptação dinâmica de acordo com a relação sinal-ruído no ambiente, né? Então, ele atua em ambientes ruidosos de até 80 dB de ruído, e ele tem a possibilidade do professor usar apenas um transmissor, que é um microfone, com diversos receptores, né? Então, se tem mais de um aluno na sala de aula usando, tem essa possibilidade. E não só pensando em sala de aula, mas também em palestra, em debates, às vezes ambientes que estão as pessoas em volta de uma mesa e que é difícil, tem mais ruído, uma reunião, ele pode se beneficiar dessa tecnologia. Também no dia a dia, com mãe e criança, naquele ambiente mais ruidoso, um passeio no parque, às vezes no carro, é uma forma de você garantir o acesso de qualidade aos sons de fala, né? Então, a gente tem muitos exemplos mostrando o uso do sistema Roger não só no ambiente escolar, mas usando nas situações do dia a dia para garantir um acesso de qualidade aos sons de fala, né? Então, visando que essa criança tenha um modelo adequado para desenvolver as suas habilidades comunicativas também. Então, aqui nós temos uma pesquisa onde a gente mostra 3 grupos, né? Então, adultos com audição normal, adultos apenas usuários de implante e usuários de implante com o sistema Roger. Então, nós vemos que quando o ambiente está silencioso, né? Está todo mundo muito semelhante com relação à percepção de fala. Mas conforme nós vamos aumentando o ruído ambiental, quando a gente chega aqui em 65 dB, nós vemos que os usuários de implante com o sistema Roger, né, os usuários AB com o sistema Roger, eles têm um índice de reconhecimento de fala no RINT maior do que até os adultos ouvintes, né? Então, por quê? Porque esse sistema Roger ele faz essa adaptação dinâmica da relação sinal-ruído em ambientes ruidosos, né? Então, é uma ferramenta muito importante no dia a dia, não só das crianças, mas de adolescentes e adultos também. E é um item que a gente tem no kit premium, né? Então, quem recebe o Q90 com a opção Roger, ele já recebe isso no momento da ativação, mas também, a qualquer momento, ele pode adquirir e se beneficiar dessa tecnologia, né? Também serve para conexão Bluetooth com o celular, a conexão com a TV e equipamentos de som, pensando em quem está em aulas online, também muitos estão usando nos notebooks para ter um acesso direto do áudio do professor nos seus processadores de som. E essa tecnologia auxiliar, né, ela vai buscar auxiliar realmente os usuários de implante em situações desafiadoras, que é a escola, reuniões, o uso do celular, a TV, a música, né, muitas vezes são usadas em terapia também, e aí a nossa importância quanto profissional de estar empoderado desses recursos que a gente tem, né? Então, para a gente usar essa tecnologia na terapia, a gente orientar no mapeamento e essa família também se sentir segura em usar e explorar esses acessórios com seu filho, né? Os acessórios de conectividade da AB, nós temos o sistema Roger, né? Que ele é composto por um receptor que fica acoplado no processador de som, aqui, né, na bateria, e o transmissor, que é um microfone que vai transmitir esse som para o receptor. E nós temos também os acessórios de conectividade Bluetooth, como o Compilot, que é um controle remoto, e um streaming Bluetooth, que vem em todos os kits, mesmo no kit Q70, onde é possível fazer o pareamento Bluetooth entre
celular, notebook, tablets e qualquer outro dispositivo que tenha a tecnologia Bluetooth, né? E aí o usuário recebe direto essa informação nos seus processadores de som. O Remote Mic, que é um microfone Bluetooth que pareia com o Compilot, e o TV-Link, que é uma base para TV onde vai enviar por Bluetooth o áudio da TV para o Compilot. Então são acessórios complementares que é possível adquirir para usar junto ao Compilot. E quando eu falo desses acessórios, é importante a gente lembrar do nosso aplicativo mais uma vez, porque nós precisamos estar seguros dessa tecnologia para orientar as famílias. E as famílias também precisam estar seguras dessa tecnologia para usar, para explorar no seu dia a dia. Então, o aplicativo MyNaída CI, ele ajuda muito nesse momento, né? De você conseguir consultar, de você tirar dúvida e fazer o correto pareamento e usar no seu dia a dia. E não é um bicho de 7 cabeças, né? Acho que é a primeira vez, depois que usa, fica mais fácil de incorporar na sua rotina. E aqui, para finalizar, pensando nos 3 pilares importantes, né? E o objetivo dessa aula é a gente ter uma tecnologia acessível, ter uma tecnologia de ponta, uma tecnologia de qualidade que a AB oferece para garantir o melhor acesso aos sons de fala. Mas junto com essa tecnologia, eu preciso ter uma reabilitação de qualidade. Então, por isso, a nossa preocupação em fornecer recursos e apoio para os profissionais dessa área. E o pilar central é a família como protagonista nesse processo. Então, a gente busca dar o apoio em materiais para os profissionais, apoio para as famílias também com o nosso atendimento ao cliente, com os nossos materiais, com os nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube, aplicativo. Então, para que a gente tenha essa tríade de tecnologia, reabilitação e família, trabalhando em sinergia e buscando o sucesso dos usuários de implante. Eu deixo aqui meu e-mail. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui conectado.